Por que você, cantora, cantor, deveria começar a fazer lives no TikTok? E o que eu faria se começasse com o trabalho das lives hoje? Oi, eu sou a Dani Teles, eu sou cantora e mentora de outros cantores. E com esses vídeos que estou fazendo aqui, eu tenho o objetivo de ajudar você que também canta e tem vontade de crescer o seu trabalho, a sua carreira, o seu propósito na internet, usar a internet a seu favor para isso. Eu sou cantora há quase 20 anos, já comecei na igreja com 13, 14 aninhos de idade, hoje já estou com 31 anos. E quando eu conheci as lives do TikTok, eu já tinha quase 10 anos de carreira, e aí já tinha experiência de estrada, né? Já, como disse, comecei na igreja, depois da igreja fui fazer casamentos, e aí já ingressei nos barzinhos também, depois fui para os palcos, né? Palco grande, palco pequeno, cheguei a gravar músicas autorais, inclusive se vocês me procurarem lá no Spotify, vocês vão achar a Dani Teles com algumas músicas sertanejas gravadas. E em 2020 eu conheci as lives do TikTok ali na pandemia, né? E foi realmente um divisor de águas na minha carreira, porque além de faturar muito, faturamentos inéditos que eu nunca tinha faturado na minha carreira no presencial, 16 mil reais no mês, eu cheguei a fazer lá nas lives, me trouxe também um propósito, um impacto de propósito muito grande, porque vidas foram transformadas ali no online, né, através da música e da arte que eu estava entregando nas minhas transmissões. E a partir disso, né, dos meus resultados, eu fui tendo a vontade e, na verdade, recebendo também muitas dúvidas de outros cantores e comecei a profissionalizar isso, né? Desde 2022 eu ajudo outros cantores a ingressarem na plataforma, a crescer ali as suas lives e atualmente esse é um dos meus propósitos, das minhas missões, né, de vida, minha missão de vida em relação a ajudar outros cantores é justamente essa. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 motivos do porquê você deveria começar a fazer live no TikTok, porque foram os 3 motivos que me impulsionaram. E depois também eu vou te ajudar com coisas que eu faria, né, com essa minha experiência de 5 anos, coisas que eu faria hoje se estivesse começando, para te ajudar, principalmente você que vai começar. E na verdade, talvez você que já faz lives também, pode ser que te dê aí alguns insights e te ajude no seu trabalho, na sua jornada. E esse é o meu objetivo aqui, tá? Então vamos lá. Quais são os 3 motivos do porquê eu comecei e que você deve começar também, você cantor, você cantora? A primeira, sem dúvidas, o primeiro motivo é a possibilidade de crescimento, as possibilidades de crescimento que você tem em vários âmbitos da sua carreira e da sua vida. Porque portas se abrem quando você começa a fazer lives do TikTok. Oportunidades que às vezes você nem imagina começam a surgir na sua frente. E não só oportunidades, mas eu digo também de amizades que você faz. E aqui até conto uma história pessoal para vocês. Através das lives do TikTok, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que realmente viraram meus amigos, sabe? Pessoas que depois eu fui visitar, saí do meu estado e fui visitar. Pessoas que quando eu estava grávida, abraçaram também esse momento, me ajudaram muito, quiseram me ajudar muito, né? Fazer parte desse momento. E é algo realmente que vai além ali do simplesmente estar fazendo lives no TikTok, né? Essa construção também de relacionamentos, de propósitos, sabe? Que você pode vivenciar ao simplesmente pegar o seu celular e iniciar uma live ali. Além disso, agora falando de coisas de carreira mesmo especificamente, que eu sei que é o nosso objetivo enquanto artistas, né? Eu também gravei uma música autoral com o dinheiro das lives, e não só a gravação da música, mas também a gravação do videoclipe, o crescimento do meu perfil em si, né? Atualmente o meu perfil tá quase batendo 200 mil seguidores lá no TikTok. São muitas, muitas possibilidades. E já nesse primeiro ponto, né, do porquê eu comecei a fazer live e você também deveria começar, eu queria trazer aqui também meio que um momento atual para vocês da minha carreira. Como eu mencionei já, eu tenho músicas autorais gravadas no sertanejo. Quando eu comecei as lives no TikTok, eu comecei nesse nicho do sertanejo, né? Mas recentemente eu fiz uma transição de carreira. Eu saí do sertanejo e vim para a música católica. Comecei a cantar na igreja, né? E meio que tô voltando para esse meu propósito do início, né? De quando eu comecei a cantar. E por que eu tô dizendo isso para vocês, contando isso? Porque essa também é uma das possibilidades do TikTok, de você conseguir levar a sua autenticidade. E se você sentir a necessidade de mudar, né, o seu nicho musical, por exemplo, como eu estou fazendo, nessa transição de carreira,
há essa possibilidade clara e, digamos, democrática, sabe, no TikTok, porque tem público para todo mundo. Diferente do presencial, que é muito mais difícil, um pouco, não, eu ia dizer um pouco, mas é muito mais difícil você fazer essa transição e conseguir resultados tão rápidos como eu tô conseguindo, através das lives do TikTok. Sabe? E aí você tem essa liberdade, é isso que eu quero trazer para você. Você tem essa liberdade de levar a sua autenticidade, aquilo que você realmente gosta de fazer, para cantar ali, né, construir algo seu e ter pessoas te assistindo e querendo consumir isso que você quer entregar. Então esse é um dos pontos que eu gostaria de compartilhar aqui também, né, sobre esse primeiro motivo, né, esse primeiro porquê, sobre as possibilidades de crescimento dentro do trabalho no TikTok. E o segundo motivo que você deveria começar, e porque também eu comecei, é claro em relação à renda. Gente, como eu mencionei, faturamentos inéditos, R$8.000, R$16.000 no mês, uma live, R$3.000. É possível. Eu tô dizendo dos meus resultados, mas também posso mencionar aqui resultados de alunas minhas. Eu tenho uma aluna que já fez R$40.000 no mês com lives no TikTok. R$20.000, R$10.000, dezenas delas. E é possível sim, para quem tem esse primeiro ato de coragem de começar e, obviamente, de estudar, de preferência também pegar ali conhecimentos, orientações com quem já passou pelo caminho. Esse é meu trabalho, inclusive, né? Mas esse, com certeza, é um dos motivos que eu lá atrás comecei e é um dos motivos que você, cantor, cantora, deveria começar também. Porque a gente sabe que para estruturar uma carreira e crescer uma carreira musical é necessário o dinheiro, um valor mesmo monetário. E o TikTok te possibilita isso e te possibilita isso em alto nível, tá? Através das lives. E o terceiro motivo do porquê eu comecei e você também deveria começar é a questão da realização. E aí a gente meio que soma as coisas, né? É o resultado das possibilidades de crescimento da sua carreira, mas a renda que você pode gerar ao fazer as lives, né? Você se sente realizado. Você vai se sentir realizado. Eu falo isso por mim, porque é uma realização muito grande viver daquilo que a gente ama, daquilo que a gente nasceu para fazer. Gente, e quantos relatos eu recebo, né, de cantores e cantoras que por vezes até fizeram outros cursos, trabalham em outras profissões, mas a música sempre vem à tona, sempre volta na vida desse cantor, dessa cantora, porque é o que nasceu para fazer. E no fundo, eles têm vontade de fazer dinheiro de verdade com isso, de estruturar isso de uma maneira sólida, né? Não só fazendo dinheiro, mas também tendo ali uma base de fãs. E é justamente o que o TikTok possibilita, as lives do TikTok possibilitam. Então, sem dúvidas, o terceiro motivo aqui é você se sentir realizado, porque você vai criar uma comunidade que está ali por você, diferente, por exemplo, dos barzinhos, e eu posso falar isso com propriedade de caso, porque foram anos fazendo barzinhos, né? E muitas vezes quando a gente vai tocar num lugar, as pessoas estão ali mesmo só pelo ambiente, só pela bebedeira, e não é pela sua música, não é pelo quem você é e a forma que você entrega, né? E a gente que é artista, a gente quer isso sim, a gente quer que as pessoas estejam ali por um propósito que a gente está construindo, né? Então, isso é possível no TikTok. E, como forma de exemplificar, eu também irei deixar aqui algumas lives de cantoras, alunas minhas, para vocês entenderem um pouco da dinâmica das lives do TikTok, já formar você, né, que tá vendo esse vídeo aqui. Essa aqui é a Raíssa e essa live dela, ela tá batendo quase 600 pessoas simultâneas. Ela tá apontando nesse momento para a quantidade de pessoas ali ouvindo ela cantar. Essa aqui é a Mirielle. Ela canta estilo forró, né? Ela tem uma live bem eclética, ela consegue variar nos estilos. E aí nesse momento ela tá ganhando alguns presentinhos, tá vendo? Essas florzinhas têm valores. E tudo isso é dinheiro que ela tá arrecadando enquanto canta, né? Enquanto mostra o seu talento ali no TikTok. Aqui Duda e Isa, que foram semifinalistas do The Voice, com a live com mais de 160 pessoas também ganhando presente, faturando ali em live. E aqui é a Clícia. Esse presente que tá brilhando nesse momento na tela, só ele vale mais de R$1.000. O que eu faria se começasse com as lives do TikTok hoje? E agora vamos para uma parte mais didática da coisa, né? Uma parte mais professoral mesmo, onde eu vou ensinar você que se identificou com algo que eu falei aqui nesse vídeo, né? E quer começar esse trabalho também, quer viver essas coisas também. Nessa parte aqui, eu vou compartilhar com você
3 pilares da construção de resultados mesmo nessa jornada das lives, tá? Esses pilares são a base do meu método. Do método onde eu ajudo cantores e cantoras, tá? Tanto na consultoria para cantores, quanto na mentoria para cantoras. E esses pilares são atração, conquista e monetização. Falando de cada um deles, a atração é tudo aquilo que você faz para chamar as pessoas para sua live. E sim, existem estratégias para isso, e não é só abrir uma live. É claro que muitas vezes, algumas vezes, aliás, acontece de um cantor, uma cantora abrir uma live ali, do jeito que abrir já chega muita gente, isso acontece. Mas alguns têm essa dificuldade já de início, de não conseguir um público, né, de abrir ali a live e não dar ninguém, e, gente... Pode acontecer, tá? No meu caso, aconteceu quando eu comecei a fazer lives lá em 2020, por vezes ficava eu, meu esposo, mais um amigo, mais alguém ali que eu conhecia, e depois eu fui construindo a minha comunidade. Hoje já tive lives que bateram mais de 500 pessoas simultaneamente, já chegou para mais de 20 mil pessoas. Só para você ter uma noção, né, que tudo pode começar pequeno. Né? Tudo começa pequeno, algumas pessoas começam realmente com poucas pessoas na live, mas é possível e existem algumas estratégias para você já melhorar e trabalhar essa questão ali, né? Aqui eu vou passar algumas básicas para vocês em relação a esse pilar de atrair o público. E lembre-se de contribuir, de agregar na estrutura da sua live. Eu sei que para muitas pessoas isso pode até parecer básico, mas você precisa cuidar do cenário da sua live, você precisa cuidar do áudio da sua live, até porque você vai entregar uma experiência musical. Então, sim, se puder ter um microfone, ótimo. Você precisa cuidar do seu visual também. Sim, você precisa se cuidar para entrar em live, né? As pessoas, quando passam ali na sua live, o TikTok entrega a live para o mundo todo, né? A famosa For You. Se tiver alguém bem apresentável, isso vai chamar a atenção das pessoas. E a gente está falando de um pilar de atração. É aquela coisa de você chamar a atenção mesmo das pessoas, né? Primeira impressão. Então, tudo que você conseguir agregar nesse sentido de ter um bom primeiro impacto, tende a chamar a pessoa para sua live, né? É isso que a gente quer. Então, cuide disso, tá? Cuide disso, que isso vai ajudar, sim, a atrair mais pessoas para sua live. Falando do segundo pilar, que é o pilar conquista, e aqui entendam que isso vai se fechar num ciclo, tá? Esses 3 pilares. A conquista é, digamos, o diferencial do TikTok. Porque até aqui eu falei da atração. Atração, realmente, em toda rede social você quer e precisa ter muitos seguidores, muitas visualizações, né? Isso é a base de tudo. Mas aqui no TikTok, nas lives do TikTok, a conquista é o diferencial. Por quê? Ele não é somente uma rede social, ele é um aplicativo de entretenimento. É toda uma atmosfera de entretenimento. E quando você entende isso, você entende que o TikTok é diferente, por exemplo, do YouTube ou até mesmo do Spotify. Vamos falar assim, que o Spotify é um aplicativo de música também, né? E você também vai entregar música na sua live. Porque no Spotify, as pessoas estão ali para ouvir música. No TikTok, sim, as pessoas também vão gostar de ouvir a sua arte, a sua música. Só que ali tem o diferencial dela poder se conectar com o artista, entrando na sua transmissão ao vivo, entrando ali na sua comunidade. E quem alimenta isso, quem constrói isso, somos nós. Somos nós, cantores e cantoras, que damos essa possibilidade com a nossa comunicação, com o nosso posicionamento. Entendam, aqui eu não estou dizendo para virar amigo de todo mundo, amiga de todo mundo, não é isso. Mas é entender que a plataforma funciona assim e construir isso de uma maneira que inclusive vai agregar na sua carreira musical. Porque, afinal de contas, você cantora, você cantor, precisa de uma base de fãs fortalecida, que vai ouvir suas músicas, que vai no seu show presencial, se você fizer, entendem? E é isso que o TikTok possibilita, essa construção de comunidade. E como que a gente conquista, né, esse público cada vez mais, Dani? Agora falando de coisas práticas, desse segundo pilar. Você conquista, primeiro, com frequência, né? Vamos pro básico aí. Você sim vai precisar fazer lives de forma frequente, tá, galera? Quanto mais, melhor, sim. Pensa, quanto mais é um relacionamento que você vai criar com o público. Então, quanto mais o público te vê, essa comunidade te vê e tiver contato com você, melhor. Então, a frequência ela é essencial, tá? Nesse ponto. Faça lives constantemente para criar e fortalecer essa comunidade. Converse na sua live, além de só cantar. Não queira só cantar, converse também. Deixe as pessoas conhecerem um pouco de você, isso vai te diferenciar, isso vai fazer pessoas se identificarem com você, isso vai trazer a sua autenticidade para a live.
E a gente sabe que a autenticidade, principalmente nos dias atuais, é algo que é um ouro, né? É realmente um diferencial, tá? Então, dito isso, nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar da monetização. Monetização no TikTok, como ela acontece? Através dos presentes. Os presentes que as pessoas mandam. Então, é aquelas animações, não sei se você já viu alguma live no TikTok, mas se não, você vai entender aqui quando eu falar. Aliás, eu deixei um vídeo, né, explicando também algumas coisas, então você já tá sabendo o que são os presentes. Mas quem manda os presentes são as pessoas. E logo, dito isso, né, lembra que a gente falou da conquista? Quando você tem uma comunidade conquistada, as pessoas tendem a querer te apoiar, ou seja, tendem a querer mandar os presentes. Por quê? Elas não estão mandando presentes para você só. Estão mandando presentes para a comunidade, para que a comunidade cresça. Vamos usar aqui, né? Para que a comunidade da Sabrina cresça. Sabrina cantora, né? E aí, quando a Sabrina entrar no ranking do TikTok, por exemplo, que é uma classificação ali que o aplicativo tem, onde das pessoas que mais fazem diamantes, né? Quando a Sabrina entrar nesse ranking, não vai ser só a Sabrina que tá ali. É o time da Sabrina inteiro que tá ali, porque afinal de contas foram mesmo as pessoas, né? Foram mesmo as pessoas que colocaram a Sabrina ali. E é nosso papel sempre deixar isso claro. São vocês, é algo nosso, é uma causa maior, tá? E todo ser humano gosta de fazer parte de algo maior, né? Somos seres sociáveis. E a gente, enquanto streamers, né, trabalhando ali na plataforma, a gente pode estimular isso. E estimular, entendam, gente, não quer dizer que você vai forçar a pessoa a fazer algo. Meu Deus, não é isso que a gente quer. Você vai simplesmente conduzir o público, fazer o público entender que aquilo é importante para você, tá? Com a sua comunicação, com o seu posicionamento, com a experiência mesmo musical que você entrega ali. Você conduz o público e quem pode te ajudar, vai te ajudar. Beleza? Então, é você influenciar e não manipular. Essa é a palavra. Não é manipular, é influenciar. Eu acredito muito, gente, que dá sim para viver de música através das lives do TikTok, faturar muito, crescer muito, sendo honesto, mantendo os valores do que é certo. E o que é certo não se confunde, né? O bem não se confunde. Eu acredito muito nisso, e é isso que eu busco para o meu trabalho, e é assim que eu busco ensinar as minhas cantoras também. Então, sobre a monetização é isso, né? Estimule, use, olha, isso aqui que eu vou falar agora é algo que pode virar a sua chavinha. Mesmo você que nunca começou, até você que já faz lives. Use o que o TikTok te disponibiliza dentro da plataforma. Entenda, gente. O TikTok, ele foi feito, ele tem todo um layout para estimular mesmo as pessoas a apoiar o seu trabalho ali. Toda a estrutura é pensada na interação do público com a sua live, na interação de curtidas, na interação de compartilhamento, na interação de patrocínio. Então, a gente tem que aprender sobre as ferramentas primeiro, né? Estudar sobre as ferramentas primeiro, para depois ensinar o público, estimular o público a usar essas ferramentas na nossa live. Muita gente assiste as lives do TikTok e não sabe nem como curtir. Já aconteceu comigo. Minha tia, por exemplo, uma vez assistindo a live, eu falando lá, gente, bora curtir a live. E aí depois ela me mandou mensagem, ô Dani, queria te perguntar uma coisa, como é que faz pra curtir a live? Eu não ensinei. E é simplesmente tocar na tela. Mas a pessoa não sabe, a pessoa não é acostumada com o aplicativo. Então é a nossa obrigação ensinar, né? Ser didática ali, tá? Então, só recapitulando, falamos dos 3 pilares, falei de coisas aqui básicas sim, mas que pode te dar um grande destrave aí, tá? Falamos dos 3 pilares para a construção de um trabalho e estruturação de um trabalho ali nas lives do TikTok. O primeiro é a atração de público, o segundo é a conquista desse público e o terceiro é a monetização desse público. Uma coisa que eu preciso dizer antes de finalizar aqui, eu mencionei que isso é um ciclo, né? Atrair, conquistar e monetizar. E sendo um ciclo, uma coisa alimenta a outra, né? Você atrai o público ali, conquistando e monetizando, vai alimentando a outra, mas o principal aqui é entender que isso não precisa necessariamente demorar para acontecer, tipo passar de um nível para o outro. Eu tô dizendo isso porque muita gente, vocês vão entender, muita gente começa a fazer as lives no TikTok ali e fala, eu não falo muito dos presentes porque eu ainda tô construindo a minha comunidade. Eu não converso muito com o público porque minha live não tem quase ninguém, tem poucas pessoas ainda. Você pode fechar esse ciclo de atrair, conquistar e monetizar em uma live só. Inclusive é o que eu recomendo, fazer isso
curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, ou seja, durante uma live, sim, você usar os gatilhos de atração, sim, você usar os gatilhos de conquista e sim, você usar os gatilhos de monetização. E pensando também no longo prazo, estando atraindo pessoas, entender que nem todas vão já te patrocinar nesse dia, mas você contribuir na vida delas, agregar na vida delas, estar conversando, atendendo pedidos, porque você sabe que é uma construção também a longo prazo e que em um determinado momento essa pessoa pode te apoiar. Entenderam o que eu quis dizer? Que é um ciclo a curto prazo e a longo prazo também. E dessa forma a gente estrutura mesmo sobre uma base forte o nosso trabalho no TikTok. E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Eu espero de coração que isso te ajude, meu cantor e minha cantora. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat, nos comentários aqui do TikTok, tá? Ou do YouTube, aonde você tá vendo esse vídeo. Se você canta e você se sente meio que estagnado na sua carreira, ou até mesmo se você nunca cantou presencialmente, mas você gosta de cantar, já recebeu elogios, né, da sua voz e tem vontade realmente de crescer e fazer uma renda com isso, comece com as lives do TikTok. Comece, de verdade. Já transformou minha vida, já vi transformando a vida de muitos cantores e cantoras e é possível para todo mundo, tá? E se você quiser me ajuda de perto, né, te acompanhando, eu sou mentora de cantores, como eu disse, eu dou consultoria, mentorias, vai ser um prazer te acompanhar de forma personalizada. É só você clicar no link que está na bio do perfil ou aqui na descrição desse vídeo, preencher o formulário, a gente vai avaliar direitinho se é o seu momento e te chamar, entrar em contato com você, tá bom? Foi um prazer compartilhar esse conhecimento e até o próximo vídeo.